Dios, te damos gracias por la vida de Yamé, por estos más de 40 años, Señor, que Él viene ministrándonos, siendo nuestro Padre, ayudándonos, Señor, alentando nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, por lo que has hecho en la vida de Yamé, por la obra, Señor, que tú has puesto en él, Señor, para levantar, Señor, para ayudar a otros, para alentar. Señor, gracias. Dios, reconocemos que tu mano está sobre él. Dios, te bendecimos a ti por la vida de Yamé. Dios, por favor te oramos para que tú lo sigas usando, para que tú sigas glorificándote en él. Señor, realmente necesitamos, Señor, que tú realmente en esta mañana nos hables. Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que salgamos diferentes de este lugar, Señor, por la palabra que tú has traído, Señor, a través de Yamé. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por tu palabra. Señor, que corra tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Bom dia. É uma alegria muito grande estar nesta manhã com vocês para juntos alabarmos ao Senhor. Amém? Vamos adorar a nosso Deus porque Ele está aqui. Deus está em nosso meio. Bueno, antes de compartir lo que Deus ha puesto em meu coração, eu queria dar um pequeno relato, relato de las coisas que han sucedido. En el año pasado, Deus me ha puesto um tempo para descansar em um hospital. Me quitou minha agenda e me pôs ali no hospital. O hecho é que apareceu um abscesso em meu hígado e os médicos dizem que foi alguma coisa que eu he comido ou bebido em algum lugar onde eu he passado. Bueno, como passo em muitos lugares e como de muitas coisas, então não descobriram o que produjo essa situação. Pero Deus estava ali com nós, Deus nos bendijo, todos os dias estávamos bajo medicação, se diz, bajo cuidado médico, e minha querida esposa estava comigo todos os dias no hospital, onde estuve por 16 dias. Depois, saindo do hospital, necessitei antibióticos e todos os dias volvia ao hospital. Então, foi mais de 40 dias bajo cuidados médicos, e uma coisa que para mim foi muito forte. Eu vi, e naqueles dias, todos os dias no hospital, a Igreja de Deus com nós ali, arrodillada, orando, ministrando. Vimos a graça do Senhor se manifestando ali durante todo o tempo. Então, Irani e eu, minha família natural, queremos agradecer a las orações de los hermanos. Amém, queridos. Eu estou muito seguro que Deus me ha sacado de aquele hospital por causa de las orações de los santos. Então, por favor, não deixem de orar por nós, porque aunque hemos salido do hospital, seguimos necessitados de la cobertura em oração. Amém? Foi um tempo que Deus nos falou muitas coisas. Aí eu explicava aos irmãos que muitos pastores, muitas pessoas foram visitar-me. Alguns pastores que se haviam alejado de mim volveram no hospital e reataram novamente a aliança. Pessoas que se haviam alejado da igreja volveram à igreja. Pessoas do hospital foram muito bendecidas
no por mi presencia, pero por la presencia de Dios en aquellos días. Mi cuarto fue llamado por los enfermeros y enfermeras del cuarto de la paz, porque allí Dios estaba. Allí Dios estaba durante todo el tiempo. Lo que sucedió es que ellos intentaron sacar material para hacer el cultivo, pero cuando sacaron todo estaba muerto, entonces él no sabe qué tipo de bacteria, de virus, no sabe nada. Y también no estoy muy interesado en saber, estaba interesado en ser sanado. Y estoy sanado para la gloria del Señor. En julio ahora, eu estuve em Moçambique. E estuve ali para 2 encontros de pastores. Estuve com um grupo de pastores com o qual camino desde 2007. Um grupo de homens de la província de Zambésia. Não sei se tu te acuerdas do mapa de Moçambique, não sei, por aí, por si acaso. Seria bueno que depois mirara o mapa de Moçambique. E em meio a Moçambique, meio ao mapa, ali está a província de Zambésia. E ali há grupo de pastores. Quando estive ali por la primeira vez, em 2007, fui para estar com um grupo de 4 ou 5 pastores, por invitação de um irmão que trabalhava com Rucum. Então ele me ha invitado, eu estive ali, e eu pensava que era alguma coisa de viaje, mas Deus hizo laço, se diz, laço, nexo, uma aliança entre nós, e depois disto estou ali a cada ano, e não somente eu, mas muitos pastores que se interessaram por Moçambique também estão visitando. Mi yerno já estuvo ali, mi nieto já estuvo ali, e minha esposa 2 vezes estuve ali com as hermanas, e agora fui com meu filho menor. Em julho passamos ali 20 dias e nestes encontros. Ali é muito fácil programar um encontro. Não necessita de inscrição, porque não há lugar para dormir. E também não há o que comer. Então não necessita ser inscrição. Então os pastores vão chegando e vão chegando. Levamos plata aqui de América do Sul, de Brasil, e ali, na medida que os pastores vão chegando, vamos comprando comida e vamos alimentando. E dormem em qualquer lugar. Vêm de qualquer lugar, muitos deles vêm de bicicleta, e especialmente é que se cambiou em amigo muito cercano, um pastor de mais de 60 anos, e em Moçambique 60 anos é uma idade assim como Matusalém, 60 anos, porque como se diz, ele promete, a esperança de vida nesta província são 39 anos. Então, se tu tens mais que 39, tu has vivido muito tempo ali em Moçambique. E este homem, de uma maneira especial, me encantou, porque quando ele chegou, eu lhe perguntei: de onde vienes? Ele poderia falar qualquer coisa, porque eu não conhecia, e neste tempo não conhecia Moçambique, as várias regiões. E ele me falou do nome da cidade. Le perguntei: quanto tempo tomaste para chegar de tu casa hasta aqui? Ele parou e me falou: eu saí ayer por la mañana, era mais ou menos 24 horas pedaleando sua bicicleta para chegar ali. E me dá vergonha. E este ano havia outro que pedaleou, se diz, 400 quilômetros. E não é estrada pavimentada, muitas vezes é uma arena e gruesa arena. E vêm e dormem em qualquer lugar, no piso, na vereda, quando há vereda, e estão muito gozosos por receber a palavra de Deus.
Predicamos ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eles querem mais e mais e mais. E Ele saca de nós outros o que temos. Estão muito gozosos. Este primeiro que lhes digo, ele me perguntou, Jamé, e ali me chama de Padre Jamé. E a Irani lhe chama de Madre Jamé. E me perguntou, Padre Jamé, ¿va a haber este encuentro novamente el próximo año? Digo, sí, Dios mediante. ¿Y ustedes van a visitarme? Yo digo, sí, por supuesto. Él dice, si no me visitar, voy a venir de la misma manera. Si no me invitar, voy a estar aquí. Entonces es una sed muy grande. Ali havia mais ou menos uns 60, 70 pastores de várias partes, desde o Oceano Índico hasta Malawi, e ali estavam pastores de vários lugares, muito pobres, pero muito deseosos de escuchar a palavra de Deus. Depois desse encontro, fuimos para outro retiro de uma denominação que trabalha em várias partes de África, e ali havia mais de 1000 obreiros adorando, bendecindo ao Senhor e recebendo a palavra de Deus. Deus foi muito bondadoso para com nós. E se alguém aqui sente o desejo de estar algum momento ali na África, por favor, vá conhecer uma outra parte da igreja de Deus, povo muito lindo. Muy lindo. Betty, ahí está. ¿Dónde está Betty? Ahí está. Betty, con ayuda de los hermanos, me ha enviado una plata en dólares y yo entregué para ellos, Betty. Se sintieron muy felices. Y una cosa que quiero decir, yo llevé la plata y no hablé con ellos cuánto estaba llevando. Ellos tienen un terreno que el gobierno les prestó porque el país es socialista y nadie tiene nada, todo es del gobierno. Entonces el gobierno prestó un terreno y ellos montaron una cooperativa agrícola y los pastores allí están trabajando. Y el agua allí puede tener agua con 2 metros de profundidad, hay agua, pero salada. No sirve para beber, no sirve para tomar, no sirve para la irrigación, no sirve. Y yo estuve en el terreno con ellos y les pregunté qué necesitaba para poner un pozo con bomba, con caixa d'água, ¿cómo se dice? El depósito de agua, el tanque. Y fue, Betty, exactamente lo que yo llevé de aquí de la iglesia, exactamente. Y Betty tiene todos los videos de este viaje, los hermanos agradeciendo las fiestas que hicieron, y si quieren ver, pueden pedir a Betty, que Betty tiene todos los videos, ¿sí? Pueden pedir, es lindo, nos hace alabar a Dios y ellos están muy agradecidos. Con esta agua pueden irrigar la plantación, ¿cómo se dice? Pueden irrigar la siembra, ¿no? Ali llama de machamba, ¿no? Machamba, el plantío se llama machamba. Y puede irrigar entonces y van a poder tener más y más legumbres, comida para ellos. Y cuando cosechan, eles dividem para as famílias pobres e estão ajudando muitas famílias. Então, a Deus graças por la vida de aqueles que cooperaram, que puseram antes de la plata, puseram el corazón. Muchas gracias. Bueno, amados, ayer a la tarde empezamos a hablar sobre hacer discípulos. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, antes de responder esta pregunta,
Eu trabalhei um tempo em estado de Amazonas. Trabalhava com populações em las orilhas de los ríos. Muitas vezes eu veia um barqueiro, se diz barqueiro, dueño de barco, agarrar o barco, traer fora del agua, raspar a pintura, pintar novamente e pôr em el agua. E eu pensava, por que esse trabalho? Arrastrar o barco para fora de água, raspar a pintura, pintar novamente e poner. Parecia que estava tudo bem. Pero na medida que trabalhávamos com ele, eu aprendi que quando o barco passa muito tempo navegando, muitas vezes vai se apegando, se agarrando a la pintura, pequenos corales, bem pequenitos, que vão se agarrando a la pintura e não permite que o barco navegue em la mesma velocidade de quando a pintura era nova. E vai agarrando cada vez mais esses corales. E necessita poner mais motor, acelerar, para que o barco siga em la mesma velocidade de antes, hasta que chega um ponto onde não há mais acelerador e a velocidade vai bajando cada vez mais. Então é necessário sacar del agua, raspar, pintar e volver para caminhar em la mesma velocidade. ¿De que estou falando? Estou falando de la parábola del barco. La pergunta é a seguinte: hoy día tu corres, se diz, e la mesma velocidade de quando chegaste ao Evangelho? Tu tienes la mesma pasión que tenías quando tu has encontrado com Cristo? Tu lees la Escritura com a mesma gana que leías quando descobriste al Senhor? Tu hablas de Cristo com a mesma pasión que hablabas, com el corazón quemando, com a pasión de Cristo? Como é isto? Talvez seja tempo de sacar el barco del agua e raspar el barco. ¿Qué te parece? Não puedo responder para ti, pero tu sabes. En la medida que caminhamos en la vida, van se agregando a nós outras coisas que vão nos impedindo de correr a carreira que nos está proposta. Por isso, quando Jesus em las últimas cenas, ele agarra água e toalha e lava os pés, ele está falando disto. Em la medida que caminhamos, polvo, suciedade agarra em nossos pés. Então é necessário lavar os pés, ou, segundo a parábola del barco, quitar o barco de la agua, sacar o barco del agua e raspar nossas vidas. ¿Por que estamos hablando de ser discípulo? Porque discípulo é uma ordem básica para nós outros. Eu não sei qual foi a experiência tua quando chegaste para Cristo. Muitos de nós, quando encontramos a Cristo, queríamos falar para todos em todos os lugares. ¿Sí ou não? Assim foi contigo? Deja ver. Assim foi contigo? Muitas vezes éramos molestos, porque predicávamos a tempo, fora de tempo, éramos indiscretos, hablávamos em todos os lugares, porque estávamos llenos de pasión. A novidade de haver encontrado a Cristo nos tomava o coração
y sentíamos voluntad de que todos que estaban cerca de nosotros también tuvieran la misma experiencia que nosotros. Pero el tiempo fue pasando. Nos alejamos de los amigos que teníamos antes. Por eso, que los que más predican, que los que más traen personas para la iglesia, son aquellos que están recién convertidos, que todavía tienen amigos en el mundo. O sea, todavía poseen, están en un campo misionero. Pero nosotros perdemos los contactos y estamos en contacto la mayor parte del tiempo con cristianos y no predicamos más. Perdemos el fuego, perdemos la pasión, perdemos la voluntad de ver otras personas. La persona que más fue eficiente en los evangelios para predicar el evangelio fue la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Porque estaba llena del fuego, la novedad estaba quemando en su corazón, y entró en la ciudad y trajo las personas de la ciudad para conocer a aquel que él había conocido recién. La misma cosa, aquel hombre que era llamado de endemoniado gadareno, Jesús le envía para predicar a los suyos, y él está con el corazón gozoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos ahora? ¿Estamos en el mismo punto, en el mismo fuego, en el mismo calor, en la misma pasión que teníamos en el comienzo? Me acuerdo de mi conversión, cuando encontré con Cristo en el día 3 de abril de 1969. O sea, las cosas en mi caso hoy día son medidas por décadas, no más por año. Cuando encontré a Cristo, no quería dejar nada quieto cerca de mí. Incluso en mi trabajo me pusieron el nombre de cura. Llegó el cura, porque yo quería predicar. La palabra para mí era una cosa tremenda, porque tenía el tiempo de almuerzo y yo abría la comida y abría la Biblia. La comida enfriaba y la Biblia calentaba. Y muchas veces no daba tiempo de comer, porque yo estaba comiendo. Y la palabra de Dios llenó mi corazón, y llenaba mi corazón. Y pida al Señor que esta misma pasión por la palabra permanezca en mi corazón. Cuando lees la palabra, ¿qué sucede en tu corazón? Cuando oras, ¿qué sucede en tu corazón? Pregunta usted, ¿debemos sacar el barco del agua para raspar? Sacar el barco de agua significa volver a la práctica de las primeras obras. Volver al comienzo. Amén. Hay una iglesia en Apocalipsis que es elogiada, se dice, elogiada por el Señor. Una iglesia que mantiene la pureza de la palabra, que no soporta los falsos apóstoles, que se mantiene en la recta doctrina y es elogiada por el Señor. Pero Él dice, pero tengo contra ti que dejaste el primer amor. El primer amor puede ser interpretado de dos maneras. El primer amor en términos de tiempo y el primer amor en términos de posición de este amor en tu vida. Jesucristo fue nuestro primer amor en términos de tiempo, pero también
es el primer amor de nuestras vidas. Y muchos de nosotros dejamos el primer amor. Pero ¿sabe lo que me entristece? Es que muchas veces, no sé, aquí en Bolivia, estoy hablando de Brasil ahora, es que cuando una persona se convierte y viene con el corazón lleno, quiere entregarse al Señor totalmente, está como que enloquecido por el Señor. Algunos hermanos que están en la iglesia más tiempo dicen: mira, esto es primer amor, o sea, va a pasar. No sé si acontece el mismo aquí en Bolivia, pero hermanos, no es para pasar, no es para enfriar. Amén, amén. Mi querida Irani estaba un día en la cocina y sintió su corazón un poco mal, un sentimiento indescriptible. Allí estaba. Y ella se preguntó a sí misma: ¿será que estoy entrando en depresión? ¿Qué sucede conmigo? Y estaba muy perturbada en su corazón. Y ella empezó a preguntar al Señor: Señor, ¿qué sucede conmigo? Y el Señor le contestó: tú estás me extrañando. Estás me extrañando. Porque ella siempre tiene su tiempo en su oficina. Y había algunos días que no tenía su tiempo. Entonces el corazón estaba extrañando al Señor. Y ella volvió a su lugar para estar delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿A cuánto tiempo no sientes Dios a su lado? ¿A cuánto tiempo no percibes Dios a su lado? Muchas veces yo o Irani despertamos en la noche y muchas veces yo toco al lado de la cama donde ella debería estar y no está. Y le busco. Aí ele está em um lugar orando, meditando. E acontece também comigo. Toco em lado e percebe onde está Jamé. Aí ela sai e me encontra. Quando tu tocas a seu lado, tu percebes Cristo, tu percebes o Espírito Santo, tu sientes Deus de seu lado. Me compreende, hermanos? E sabe o que sucede? Esto refleja en la vida de la iglesia. Y eso refleja en la manifestación de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a volver al primer amor, a la pasión. Amén. Mira hacia adentro. ¿Hace cuánto tiempo que tu corazón no calienta? Volver a ser discípulos, volver a predicar la palabra, volver a anunciar el Evangelio. Pues, queridos, para esto aquí estamos. No estamos aquí para ganar dinero. No estamos aquí para ter sucesso, éxito en la vida. Estamos aquí para ser conocido de las naciones en el nombre del Señor. E se isso não sucede, perdimos nossa vida, perdimos o tempo, não temos razão de estar aqui. Que Deus nos leve, se não estamos predicando o Evangelho. Uma vez, uma irmã me chamou e estava muito triste, porque ela dizia a mim que quando era jovem, tuvo un llamado de Dios a predicar la palabra. Y ella me habló, llamé, y yo no escuché en aquella época. Yo me casé, me he casado, y ahora tengo 2 hijos. Entonces estoy impedida de predicar, impedida de servir. Infelizmente para ella me encontrou em um dia que eu não estava muito bem. Não sei se sucede contigo. Em alguns momentos tu estás um pouco
dice en portugués, atravesado, así. Eu digo, hermana, vamos resolver a situação. Traga tus hijos para mim. E ela trajo. Eu digo, Senhor, toma os hijos de tu sierva, leva para ti, libera esta hermana para servirte. Ele dijo, não, jamais, não hagas tal. Eu digo, tu dijiste que tus hijos são estorbo para tu llamado. Entonces, Deus quita los estorbos. El hecho, querido, é que usamos coisas que Deus nos dá e transformamos essas coisas que Deus nos dá como impedimento para ser sua vontade. ¿Te acuerdas daquele irmão, daquela irmã que mientras não tinha emprego estava em todas as reuniões de oração? Estava em todo o tempo orando e quando encontrou um emprego desapareceu? Quer melhor que não tenha emprego? Me compreende, hermanos? Usamos coisas lícitas como desculpa, como excusas para não servir ao Senhor. Bueno, volvamos. A ser discípulo foi a última ordem que Cristo nos deu antes de subir. Não houve nada mais depois disto. E tu sabes que quando estamos listos para viajar, quando estamos listos para hacer um grande viaje, ligamos para nossos hijos para deixar as últimas instruções. E neste momento não hablamos coisas mais que o necessário, sim ou não? Que dizemos a eles? Que hablamos com eles nesse momento? Me compreende? Me compreende ou não? Tu estás com as valijas no coche, estás listo a salir, e neste momento, que habla com os hijos? Cerra o gás, põe o gato afuera, que mais? E se eles empiezam a bromear, dizemos, não, mira aqui, por favor, apunte. Queridos, este foi a última ordem de Cristo antes de subir ao cielo. Não foi uma broma, foi a coisa mais importante para este momento em la vida de Cristo. E que nos falou Ele? Id por todas as nações, a ser discípulos, bautizando em el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu lhes he ordenado. Essa foi a última ordem. Agora tu podes pensar duas coisas. Tu podes pensar que esta ordem é para aqueles discípulos naquele tempo. E esta ordem não é para todos, pero para somente alguns que têm ministério de ser discípulo. E os outros não têm ministério de ser discípulos. Hermano, nós outros somos aqui na terra a boca de Deus para anunciar que o homem não necessita ir ao inferno, porque Cristo ha pagado o preço para que todo homem se encontre com Ele. Cada um de nós outros. ¿Sabes como o Senhor resuelve la questão de las naciones? Não é com revolução, é com a predicação. Déjame contar-te uma coisa. Eu estava em uma aldeia indígena, predicando o Evangelho, falando do senhorio de Cristo. E eu falava que Cristo é o Senhor de todo homem, pero Jesucristo é o Senhor se entregamos nossa vida em suas manos. E expliquei como era. E terminando a palavra, eu perguntei a los indígenas que ali estavam, uma aldeia Parecí, uma nação no interior de Brasil. E lhes perguntei: quem aqui quer entregar o controle de sua vida em las manos del Senhor? El jefe, el cacique, se diz cacique? El cacique levantou sua mão e disse: eu e minha esposa.
Ele e sua esposa. E depois perguntei: quem aqui quer ser bautizado? Ele disse: eu e minha esposa. Ele não perguntou a ele, porque ele sabia que era necessário que a casa fosse bautizada. Não sei se tu te acuerdas da palavra de Josué. Que falou Josué? E eu e minha casa. E eu e minha casa. Bajamos al água. Não somente ele e sua esposa, mas também sua hija bajou em las aguas. E este homem se cambiou não somente em cacique, mas em pastor de toda a aldeia. E toda a tribo, toda a aldeia se convertiu ao Senhor, toda. E a economia da aldeia cambiou. Porque Deus entrou no coração de las pessoas. Deus cambia as nações, convertendo a cada homem de la nação. Queridos, se queremos que Bolívia seja transformada, necessitamos predicar o Evangelho para cada pessoa de Bolívia. Pensamos que muitas vezes o cambio do governo vai cambiar a nação. Eu lhe digo, não estou falando de Bolívia, estou falando de Brasil. A palavra nos ensina a orar por las autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, quieta e em paz. Pero uma transformação de uma nação não sucede com cambio político. A transformação de uma nação acontece quando cada pessoa se converte ao Senhor. Eu não sei se tu conheces a história de Etiópia. A história de Etiópia. A Etiópia foi a primeira nação que se chamou de uma nação cristiana, a primeira nação. Pero sabe o que sucedeu? ¿De dónde vino esa transformación? No sé si tú te acuerdas. ¿Ah? Del eunuco. Había un hombre, un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Eunuco no es un cargo del gobierno. Eunuco es un hombre infértil, un hombre que no puede tener hijos, un hombre que no puede producir, um homem que não pode multiplicar. Por favor, presta atenção nesses detalhes. Filipe estava diante de uma cidade que estava bajo um avivamento muito forte. Que habla Deus com ele? Sale de aqui, vá para o deserto. E Filipe foi ao deserto. Correr por detrás de uma carroça. Mira, a mentalidade de Deus. Há dito em Brasil, em termos de futebol, que não se cambia equipo que está ganhando. E Filipe estava em uma equipo em Samaria ganhando, tendo êxito. Pero o que hizo o técnico? Sacou Filipe de Samaria e leva para o deserto. Mira, que ministério tremendo agora no deserto. Quem estava ali? Nadie. Solamente uma carroça e um eunuco. Este homem havia ido a Jerusalém para adorar ao Senhor, sem conhecer. Quando volve de Jerusalém e está impactado por el Espírito de Deus, está lendo as Escrituras. ¿Dónde? Isaías. Hablava do sacrifício de Cristo, hablava da vida del Cordeiro. E Deus habla a Filipe: te aproxima de la carroça. E ele escuta o homem lendo. Ele pergunta: compreendes o que lês? Que responde o eunuco? Não creio que você não conheça esse texto. Como pode compreender se nadie me explica? Como pode crer se não há quem predique? E ele pergunta: o profeta está falando de si mesmo ou de outro? E ele entra na carroça e predica o Evangelho de Cristo. Hasta o momento que o eunuco diz: aqui está a água, que me importa de ser bautizado. E Filipe diz: se crês,
no hay ningún impedimento. Termina el bautismo. ¿Para dónde va Felipe? Toma las líneas aéreas del cielo y desaparece aquí y aparece en Jope, en Cesarea. El hombre lleno de Dios va para Etiopía y Etiopía es transformada por la vida de un hombre que no podía producir. Como Dios bromea, como Deus é irônico, toma um homem que não pode multiplicar e multiplica. Que habla ele de las estériles? Que las estériles serán madre de muitos hijos. Etiopía se cambia en la primera nación cristiana. Hasta los años 60. ¿Sabe cómo era el nombre del emperador de Etiopía? Haile Selassie es su nombre. El león de Judá. Era un título del emperador de Etiopía. ¿Por qué? Porque hubo una historia. Hubo una historia. Un hombre predicó el evangelio. No sabemos las consecuencias de nuestra predicación. No sabemos. Una persona que nos escucha puede predicar para otra, y para otra, y para otra, y para otra. ¿Cuántas veces llegué a un lugar y allí encuentro personas que escucharon el evangelio, de personas que escucharon el evangelio, de personas que escucharon el evangelio a través de mí? Eu estava aqui em Bolívia uma vez, anos atrás, e o muchacho liga para mim, mais grande que eu, barba, forte, e me pergunta: ¿tú eres mi abuelo? Não sei. ¿Tú no eres padre de Piccolo? Sí, Piccolo predicó para mí, tú eres mi abuelo. ¿Me comprende, queridos? ¿Me comprende? Si queremos transformación, necesitamos hacer discípulos. No simplemente pregar y hacer creyentes. Porque creyente, hasta el diablo es creyente, porque él cree. Jesucristo no nos mandó a ser creyentes. Ir por todo el mundo y haga creyente. ¿Dónde está ese versículo? No está. Ir por todo el mundo y predicar y hacer evangélicos. ¿Dónde está? No hay. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra creyente en la Escritura? Más o menos 6 veces. Ir por todo el mundo y hacer cristianos. También no. No hay en las Escrituras. La palabra cristiano aparece pocas veces en la Escritura. Tal vez 9 veces. Pero la palabra discípulo, en singular, aparece 234 vezes. ¿Qué le parece? Y 39 vezes el plural. ¿Qué te parece? Cristo quiere que hagamos creyentes, cristianos, evangélicos o discípulos. Una pregunta necesita respuesta. Puedes decir discípulo. Y si tú piensas que no escucho, entonces habla con la persona que está a tu lado. Cristo quiere que hagamos discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí en esta mañana, en el año 2019? Porque alguien predicó el evangelio cuando la iglesia fue desparcida de Jerusalén. Algunos predicaban solamente a los judíos, pero unos predicaban a los gentiles. Y en causa dice el evangelio llegó hasta nosotros. A Dios gracias por aquellos que predicaron en las generaciones pasadas y vinieron para acá predicar para nosotros. A Dios gracias. Eu estava em minha casa e estava me doutrinando russelita. Sabe o que é russelita? Não. São aqueles que se chamam testigo de Jeová. E eu não lhes chamo testigo de Jeová, porque testigo de Jeová é aquele que conhece a Jeová. Então les chamo de russelitas porque é o nome do homem
criou essa religião. E este homem estava me doutrinando, estava me contando coisas hermosíssimas. Como eu tenho uma cabeça de investigação, a mim me gostava. E neste momento, o pastor de minha família estava em sua oficina, se preparando para predicar, e Deus falou com ele: vete a la casa de Jamé e bota el demônio que ali está. Me compreenderam ou não? E ele foi. Quando ele entrou em minha casa, ele mirou al hombre e disse: sale en el nombre de Jesus. E eu me quedei enojado, porque como expulsa minha visita? A Deus graças, porque um homem obedeceu. E a partir de aí, eu me cambiei em discípulo de Cristo. Depois disto, eu estava em meu trabalho, e era lunes, e no domingo, estávamos em um trabalho em uma favela. Como se chama favela? Favela? Uma favela terrivelmente peligrosa. Tiros, como se diz, tiros, disparos, cuchillos, normal. Então, peleas, predicação da palavra, há de tudo nessa favela. E eu estava predicando. E uma senhora que estava llena de demônios, estava numa casita cerca, e um de seus netos me chama. Eu tinha 19 anos, experiência nenhuma. E ele disse: pastor, quer dizer, eu era cura, agora pastor, não? Pastor, por favor, llegue em minha casa, porque minha abuela está com o diabo. Cheguei na casa, estava uma senhora, mais ou menos 1,50 m, desnuda, saltando, brincando na cama, pulando, assim na cama. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro exorcismo. Eu lhe falei: no nome de Jesus, aquieta-te. Ela caiu na cama. E pedi que os familiares lhe vestieram. Depois ela sacava a roupa, punha a roupa, sacava a roupa. E como eu não sabia o que fazer, eu era um pouquinho forte, le agarré e fui com ele para a reunião. E as pessoas por detrás gritando e fazendo espetáculo. E eu com ele em meus braços para a reunião. Em la reunião, este pastor tocou na mulher e la liberou. Dia seguinte, lunes, eu estava em meu trabalho e Deus me falou: vai visitar a mulher. E sabes que muitas vezes nós outros somos testarudos, não? Digo: Senhor, tu não percebes que eu estou trabalhando? Eu não posso sair. Não sei como Deus atua contigo, mas comigo Deus não discute. Ele habla e se cala. E eu estou ali peleando e nenhuma resposta de parte de Deus. E eu estava muito afanado, muito ansioso, se diz, porque eu sabia que Deus me havia mandado. E sabes que eu fiz uma coisa que nunca mais isso. Eu di a Deus uma ideia. Não dê ideias para Deus. Ele las tiene a los milhares. Eu digo: Senhor, o que vou dizer a meu jefe? Estou saindo para visitar uma pessoa que estava demoniada ayer. Não vou dizer isto. Senhor, dá-me alguma dolência, alguma dolor. Queridos, a palavra não chegou à boca. Eu caí com uma cólica hepática, como poucas vezes senti. Quando meu jefe entra em minha oficina, eu estava no piso, com dolor terrível. E me pergunta: ¿qué tienes?
estou com dolor. Ele disse, salga, vai cuidar de ti, busca um médico. E eu saí. Quando saí da empresa, não havia mais dolor. Nunca dei ideias ao Senhor. Ele sabe o que deve fazer. Pero sabe o que sucedeu? Eu busquei alguém para ir comigo, porque nunca devemos ir solitos. Eu não encontrei nadie. Eu fui, golpeei a porta várias vezes, hasta que a mulher saiu com os olhos rojos. Ela me falou, Deus te ha mandado, porque eu estava me preparando para matar-me. Que te parece? Que te parece? Nós outros nunca vamos perceber as implicações de nossa obediência e de nossa desobediência. Nunca compreenderemos. Querido, obedeça ao Senhor. Haga discípulos. Haga discípulos. Pero como ser discípulo? El ser discípulo comienza con la pregación del Evangelio, del reino de Dios. O sea, el anuncio que Jesús Cristo reina. Jesús es el Señor. Fue la primera revelación que Pablo tuvo en el camino de Damasco. ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Cuando un poder tremendo le derrubó por tierra. La escritura no dice si ele estava de cavalo, de camello, a pé, não diz. Pela escritura diz que ele foi ao solo. E escutou uma voz. Que falou a voz para ele? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E ele hace uma pergunta ao Senhor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Como hablé ayer, la palabra Señor en la lengua griega no tiene una traducción directa. La palabra Kyrios es una suma de gobernante, de rey, de imperador, de comandante, de tirano, de déspota. Es una palabra muy fuerte. Y el único en la faz de la tierra, que usaba esta palabra era Nerón, el emperador de Roma. E não devemos olvidar que Pablo era um cidadão romano e ele sabia que este título era solamente de um homem, pero agora ele havia se encontrado com alguém mais poderoso que el Nerón. E ele chama a Jesus de mi Kyrios e pergunta: que queres tu que eu haga? Este é o único evangelho capaz de cambiar as pessoas. O evangelho que anuncia Jesucristo como el Senhor, o evangelho del reino de Deus. Amém, hermanos? Querem ler comigo Romanos 1:16, que diz? Romanos 1:16, que diz? Porque no me avergüenzo de qué? De evangelio. Pues es el poder de Dios. Vamos, hermanos, ¿están cansados? Yo no estoy cansado. Yo puedo seguir hasta las 5 de la tarde. Porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero del judío, también del griego. Bueno, ahí está Romanos 1:16. Hay algunas cosas que quería tocar en este versículo. Primero, él habla que no se avergüenza del evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Ah? ¿Están hambrientos? No. Buenas nuevas.
¿Qué es una buena nueva? Por favor, algún ejemplo de buena nueva. Vamos. Un buen mensaje. Otro ejemplo. Una buena nueva. Buenas noticias, pero un ejemplo. Tú eres libre. Ustedes son muy espirituales. Sí, claro, pero son muy espirituales ustedes. Sí, un nacimiento de una persona. Un que va a ser abuelo, ¿no? Esto. Llega a ti una noticia que un pariente tuyo en Europa ha muerto y ha dejado para ti un castillo. ¿Es una buena noticia? ¿Sí o no? ¿Cuál parte es buena noticia? ¿La muerte del tío o el castillo? Son carnales. Porque eu estou falando da morte de uma pessoa e você reí. Pero esta es una buena noticia. Un premio, un regalo es una buena noticia. Cuando Pablo habla que no se avergüenza del evangelio, hay que calificar, hay que decidir cuál evangelio. Y en el versículo 1, Pablo califica. Ele habla que ele era un ministro del evangelio de Dios. Porque hay otros evangelios. Por eso el mismo Pablo nos dice en Gálatas que si llegara alguien predicando otro evangelio, debería ser considerado maldito, maldicho, maldecido, anatema. Y hoy día lo que vemos en las iglesias es otro evangelio que no anuncia a Cristo, anuncia cosas con relación a Cristo. Tempos atrás, eu escutava um mensagem de uma pessoa que dizia: quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha tal tipo de coche. 6 meses depois, agora mira que coche tenho. Não sei se ha escutado este tipo de mensagem. Ou seja, o evangelho deixou de ser evangelho de buenas nuevas e passou a ser evangelho de buenas coisas. Pero no es ese el evangelio. El evangelio de Cristo anuncia a Cristo. El primer versículo del primer capítulo de la primera carta de Juan nos habla lo que nuestros ojos han visto, contemplado, lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestras manos han palpado. Esto vos anunciamos. ¿De qué Juan estaba hablando? ¿De una doctrina o de una persona? Doctrina no transforma. Jesucristo transforma. A ser discípulo comienza con la presentación de Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Todos nosotros conocemos la historia del hombre ciego que se encontró con Cristo y Cristo le sanó. ¿Se acuerda? Y las autoridades estaban muy molestas, porque ¿cómo puede un hombre ser sanado? Percibe la religión que hace. La religión no quiere el bienestar de las personas, quiere que se mantenga como están. Porque si mantenga así, la religión crece. Y ellos fueron a investigar y, como se dice, preguntar a él. Como la policía pregunta a un bandido, ¿cómo es? Interrogar. Él interrogaba. ¿Cómo es esto? Y el hombre empezó a quedarse molesto. Ustedes están me preguntando porque usted también quiere ser discípulo de él. Eles disseram: no, discípulo dele eres tú, somos discípulos de Moisés. Pero nos cuenta. Yo no sé, el hombre me ha sanado. Y llámale a los padres: este hijo de ustedes, sí,
¿Y cómo sucedió? Y los padres no quieren se comprometer. ¿Qué dicen ellos? Ya tiene edad, pregunta a él. ¿Se acuerdan de esa historia? Y vuelven nuevamente los cañones para el antes ciego. Cuenta para nosotros. Ya hablé con ustedes. Un hombre llamado Jesús me sanó. Y él dice, ¿cómo puede un pecador sanar? ¿Qué responde el hombre? Si era pecador, yo no sé. Una cosa sé. Yo era ciego, ahora veo. Contra hechos no hay argumento. Podemos predicar doctrina y los que nos escuchan van a discutir doctrina con nosotros, pero cuando tú presentas Cristo, no hay que discutir. Cristo ha cambiado mi vida. ¿Alguien recuerda de este cántico? Dios ha cambiado mi vida. Y contra esto, queridos, no hay discusión, no hay argumento. El evangelio del cual Pablo no se avergüenza es el evangelio que anuncia a Cristo. ¿Qué anuncia el evangelio de Cristo? Anuncia a Jesucristo, Dios, mismo Dios. Jesucristo es Dios. Amén. La primera cosa, Jesucristo es Dios. La divinidad de Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede alguien decir que Jesucristo no es Dios? Cuando encontramos en la Escritura que en el principio Él era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y nada fue hecho sin Él. Amén. ¿Qué podríamos decir? De hecho, 20:28, cuando habla de los pastores para cuidar los unos y los otros y cuidar de la iglesia que Dios ha rescatado con su sangre. En este texto no habla del sangre de Cristo, habla del sangre de Dios, porque el mismo Dios vino a esta tierra, tomó un cuerpo, se encarnó y vivió entre nosotros. Tal vez el versículo más poderoso del Nuevo Testamento sea el versículo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, ¿cuál Dios bajó de los cielos para vivir entre nosotros? ¿Cuál Dios? Ninguno. Solamente nuestro Dios. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿sabes qué? Él se sentía muy lejos de nosotros, Dios con nosotros. ¿Qué hizo Él? Pasó a vivir dentro de nosotros. Al lado es lejos. Él pasó a vivir dentro de nosotros. Le pregunto, ¿cuál Dios es como nuestro Dios? ¿Cuál nación tiene un Dios como nuestro Dios? Que dejó su gloria y bajó hasta nuestras vidas y pasó a vivir como vivimos y andó como andamos y anduvo como andamos. Experimentó todo tipo de tentación, experimentó todo tipo de presión y venció a cada una de las presiones para nos conceder victoria, para decir, ustedes pueden, porque Jesucristo experimentó el poder del Espíritu que está a nuestra disposición. El Evangelio del Reino anuncia a Jesucristo como Dios, anuncia a Jesucristo como Dios encarnado, anuncia a Jesucristo como aquel que murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Por eso Pablo habla que aquel que está en Cristo, nueva creación, hace parte de la nueva creación. Y también Pablo habla que ahora ya no hay más ninguna
condenación para aqueles que están dentro de Cristo, que não vive mais segundo a carne, pero vive segundo o Espírito. Amém, queridos. A morte de Jesucristo ha pagado todos. ¿Cuántos? Todos. Se possível, quero que tu penses agora em los pecados que tu has cometido até o dia de hoje. Até o dia de hoje. ¿Es posible? No. No es posible. Pecamos demasiado. Pero quero decirte que todos tus pecados foram pagados por Cristo Jesús. Tú ahora puedes entrar delante de Dios com o rostro descoberto, sem vergüenza, e llamarle de Padre. Amém. Pero quero dar-te uma outra boa notícia. Ele não solamente ha pagado nossos pecados passados, Ele também ha pagado todos nossos pecados futuros. ¿Algum amém? Não solamente os del passado, pero los também de hoje dia, de mañana, passado mañana, el próximo ano, todos nossos pecados. Ora, por favor, querido, tu não podes aproveitar que estás perdonado e entrar na vida de pecado. Porque isso perguntaram a Pablo, porque quando Pablo falava de la gracia que superabunda sobre el pecado, perguntaram, entonces, porque está sobre nós a gracia, então vamos pecar? E Pablo responde com outra pergunta: como pecaremos se nós morremos com Ele? E aí está nossa vitória, a nossa morte com Cristo. Aí está nossa vitória. Ele ha pagado todos os nossos pecados. Donde eu nasci? Belo Horizonte, donde me converti. Havia uma empresa de cobrança, se diz cobrança? Que quando uma empresa tinha um crédito com alguém, entregava para essa empresa de cobrança. E eles iam em la casa das pessoas que deviam e golpeavam a porta. Pero eles se vestiam com um saco rojo, bem rojo, com um letreiro atrás, cobrador. Então, quando uno via chegar em la calle, este homem com esse saco rojo, escrito cobrador, todos miravam onde ele ia golpear. Eu quero dizer-te que estamos livres del cobrador. Tu estás livre del cobrador. ¿Algum amém? Tu estás livre. Nadie mais vai cobrar de ti. Porque a sangre de Jesucristo satisfizo a justiça de Deus. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Amém. Por isso, dos nomes de Cristo, o Senhor, justiça nossa. Justiça nossa. Pero não terminou a morte. Ele ha ressuscitado. Para que? Para nos ressuscitar, para vivirmos com Ele em uma nova vida. Amém. Esto el Evangelio del Reino predica. E a última coisa, Ele é nosso Kyrios. Porque para isto morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de muertos como de vivos. E agora não vivimos mais para nós outros, vivimos para Ele. Seja que vivamos, seja que morramos, somos del Senhor. Somos del Senhor. E assim se inicia o discipulado. Assim se inicia o discipulado, baseado en el Evangelio del Reino de Dios que anuncia Cristo. Cuán hermosos son los pies sobre los montes que anuncian buenas nuevas y que dicen en Sión: tu Dios reina. Tu Dios reina. ¿Cómo se llama la mujer que cuida de las uñas de los pies? ¿Cómo se llama?
pedicuro. Querido, não há nenhum pedicuro, nem em La Paz, nem em Brasil, nem em Londres, que pueda ser los pies hermosos, como são hermosos los pies daquele que anuncia que Cristo reina. Mira tus pies, mira tus pies, mira tus pies. E por fé, diga: que hermosos são mis pies. Que Deus lhe bendiga. Que Deus lhe llena de su Santo Espírito. Mañana, Deus mediante, vamos ampliar um pouquinho mais a questão do Evangelho do Reino. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor? Eu não sei sobre que vas orar. Não sei se tu deves arrepender-se, prometer, llorar, não sei. Pero quando Deus nos habla, necessitamos responder. Necessitamos dizer: Senhor, aqui estou. Tu puedes orar, tu puedes curvar, agachar tu cabeça, agachar o coração e falar com Deus. Por favor, ora ao Senhor. Senhor, aqui estamos, agradecidos pela oportunidade que Tu nos dá de escutar Tu palavra. Tu palavra é poderosa para nos transformar. Tu palavra é poderosa para ser lo que não há, para hacer existir aquilo que não existe. Rogamos a Ti, Senhor, que Tu Santo Espírito haga frutificar esta palavra em nossos corações. Nós nos abrimos para Ti. Nós nos abrimos ao mover de Tu Espírito. Muda, cambia nossa cabeça, cambia nosso coração e dá-nos, Padre, uma nova perspectiva, uma nova expectativa da vida cristiana, da vida de um discípulo. Queremos ser discípulos Tuyos. Queremos obedecer a Ti, Padre, hasta a última consequência. En el nombre de Jesus. Amém. Amém. Gracias.